Pessoal, boa tarde, né? Ou boa noite ou bom dia, dependente do horário que você estiver assistindo. Na última aula de resistência dos materiais, que foi hoje é 15, né? Então foi dia 12, a próxima é dia 19, isso mesmo, eu resolvi esse exercício em sala. E eu já tenho, justamente porque eu já tenho ele resolvido no meu canal do YouTube, né? E, e ele seria um vídeo sequência desse que você está assistindo aí agora, tá? Inclusive, claro, isso se estiver gravando, né? Tá gravando, então beleza. Então, assim, só que lá tá só a parte referente a P3. Tem aqui essa parte de seções características geométricas da seção é referente a P2. Mas como eu sei que nem todo mundo entendeu, até porque uma parte de momento estático a gente acabou não vendo para P2, né? Ficou muito corrido. Eu vou gravar essa introdução. Vamos dizer assim, essa é a parte mais trabalhosa da questão e nem é o que pede nos itens A, B, C e D. Na prova eu já decidi, eu vou pontuar alguma coisa, tá? Não vai ser igual a responder, melhor, igual vocês têm aí na lista, as questões A, B, C e D que tem na 5 e na 4, vai valer pelo menos 60%, 70% da prova. Mas eu vou dar uns de 30% a 40% para essa parte que eu vou fazer agora, tá? Então primeiro assista esse vídeo para você entender de onde vão sair todos os números que a gente vai usar lá. Você entendendo esse vídeo aqui, a segunda parte fica a aplicação direta da fórmula, tanto que o vídeo tem 13 minutos. O que trata de fato da matéria nova da P3 tem 13 minutos. Esse talvez fique um pouquinho mais longo, ou espero que não, né? Mas já falei demais, vamos lá, tá? Não vamos esquecer nunca, gente, que isso aqui é a nossa barra. Esse risco representa a nossa barra. O que é esse monte de desenho embaixo? São as forças ou os momentos que atuam nessa barra. Então quer dizer que nesse trecho da barra, atua uma força de intensidade 70. Nesse outro, uma força de intensidade 30. Nesse outro, uma força de intensidade 26. O sinal aqui, o direcionamento, é convenção. Não se preocupe muito com isso nessa disciplina, tá? Nesse outro trecho, 124. A mesma coisa, os momentos, né? Tem um efeito de alavanca num ponto dessa barra que está representado aqui embaixo. Tem um efeito de alavanca num ponto que está representado aqui embaixo. E por aí vai. Entender essa leitura, entender que isso aqui são as forças que atuam de um trecho ao outro, 70 é a força que atua de um trecho ao outro, né? Ela é constante, por isso forma esse retangulão, 30 nesse outro trecho, ela é constante, por isso o retângulo. Entender que aqui são as alavancas, a alavanca é variável, o efeito de alavanca mais perto do apoio é nulo, vai afastando o apoio, o efeito de alavanca vai ficando pior. Esse efeito de alavanca não é uma alavanca, mas essa força cria como se fosse uma alavanquinha, né? Ele vai tender a dobrar essa barra, isso cria um efeito de alavanca. Isso aqui matematicamente representa os valores do efeito de alavanca. Entender esse conceito é fundamental para resolver a P3 aí da nossa disciplina, tá? Por isso que ela vale 40, porque ela junta tudo. Essa era a matéria da P1, a da P2 a gente vai desenvolver um pouco aqui, e ela no final da história vai juntar tudo. Então vamos calcular a característica geométrica dessa seção. Como assim, tá? Um desenho que eu sempre fiz no quadro, não tem aqui, por isso que eu vou fazer. Esta barra aqui, ó, ela representa algo tridimensional, que teria um formato, vou fazer o desenho meio no regaço aí, tá? Rapidinho, só para conseguir passar, transmitir a ideia. Olha só, teria um formato tridimensional assim, ó. Teria um formato tridimensional assim, tá tortinho aí, tá? Mas enfim, teria um formato tridimensional assim, que continua, que vai embora, tá vendo? Eu não vou desenhar ela inteira. Pronto, acabou meu desenho aqui, para não precisar desenhar a barra inteira, mas ela é um T contínuo, ó, que continuaria, tá vendo? É isso que significa esse desenho do lado. Quer dizer que se eu pegar esse risco que representa uma barra e olhar a barra de frente, ou seja, olhar para essa parte aqui, o que eu vou ver é esse T. E para resolver esse tipo de questão, é fundamental conhecer algumas das características geométricas. Conhecer, na verdade, que eu falei, calcular algumas das características geométricas da seção, tá bom? Vamos lá, então. Olha só. Essa fórmula aqui é fundamental, eu vou voltar nela para falar daqui a pouco, mas antes a gente tem que achar o centro geométrico dessa seção transversal. Só transcrevi, né? Copiei o desenho que estava lá, aqui, tá? Primeira coisa, vou colocar as alturas. Como assim as alturas? Volta. Ué, esse retângulo não mede 20? Esse de cima não mede, não tem altura 5? A altura desse retângulo não mede 20, a desse não mede 5? Então, o meu chão é sempre o zero. Aqui nesse número 4. Nesse número 2 vai ser a altura o quê? A altura desse retângulo de baixo, portanto 20. E nesse número 1, você já começou a contar do 20, hein? Cuidado, então aqui vai ser a altura 25, ó. Numerei essas três coisas, tá vendo? A própria figura nos diz, aqui é o 0, aqui tá na altura 20, aqui mais 5, porque esse pedacinho é 5, 25. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque aí você vai ter que achar os centros individuais de cada retângulo. Ora, é relativamente simples, ó.
Porque o centro do retângulo fica no meio, ó. Se tudo é 20, a metade aqui é 10, então esse centro fica na altura 10. E o centro do outro? Aqui é 2,5, perfeito, ó. Não é de 20 até 5, tem 5, então metade 2,5. Então a coordenada dele é 2,5. Muito cuidado com isso, tá? Você tem que ver a sua referência ao chão. Então, olha só, a altura desse centro aqui, que eu vou representar o ponto como um asterisco, realmente é 10. Metade de 20, 10. Está aqui na tabela, ó. Chamei esse de baixo de figura 2 e esse de cima de figura 1, tá? Então, olha só, figura 2, figura 1. Olha o que a gente vai fazer, a tabelinha que a gente já tinha, mas agora simplificou, esquece o x. Ela simplificou para y área e y área, apenas. Não tem mais x, não tem mais x área. Na aula foi perguntado, cadê o x? Aqui não vai usar, tá? Simples assim. Bom, então essa outra coordenada é 10, perfeito, metade do retângulo, e a de cima é 2,5, como você mesmo escreveu lá. Eu escrevi lá para te ajudar a raciocinar. Dá uma olhada, porque aqui, ó, daqui até aqui, beleza, é 2,5. Mas aqui a coordenada se tornou 10 porque você começou a contar do térreo. Imagina como se fosse um prédio. Aqui, ó, esses 2 andares e meio, você começou a contar do térreo? Não, você começou a contar do andar 20. Então, para chegar no centro, você subiu 2,5, mas a partir do 20. Portanto, coordenada 22,5. E de baixo é 10 mesmo, porque é de baixo de fato. Ó, você começou a contar do térreo, do chão, do zero, tá? Essa é a parte mais difícil. Como a turma não está muito grande, no momento de prova vocês me chamam para conferir essa parte aqui, tá? As áreas dos dois retângulos são 100, né? Ambos medem em volta 20 por 5 ou 5 por 20, dependendo da posição, ó. Então 5 vezes 20, 100. A área aí, né, básica, base vezes altura, a área de um retângulo. Base vezes altura, ou seja, 20 vezes 5, 100. Por isso que já está completo ali na tabela, área 100, 100. Y área é simplesmente um produto. Nessa linha eu faço Y vezes a área e chego nesse valor. Na linha de baixo eu faço Y vezes a área e chego nesse valor. Aqui nessa última linha é soma, não precisa somar os Y. O que você soma é a área e o Y área, tá? Eu cobri ali porque eu errei na hora de fazer a animação aqui no meu PowerPoint. Então eu falei, não vou fazer animação, senão tem que trocar a ordem de tudo. Só vou cobrir ali rapidinho para aparecer depois. Dividindo, ó, y área, perceba que esse de cima aqui, ó, é y área, a soma de y área, na verdade, né? A última linha aqui, esse símbolo, para quem não sabe, é somatório, tá? Soma de y área dividido pela soma de área. Foi o que a gente fez, ó. Isso aqui dividiu esse por esse, tá? E achou o meio total da figura. Para quem ainda não entendeu o que é essa tabelinha que a gente está fazendo desde a P2, é porque eu tenho o meio, né, a metade, o centro individual do retângulo de baixo, o centro individual do retângulo de cima. Usando essa tabelinha, eu acho o meio total da figura, ou seja, o ponto que seria aí onde está a altura, que aqui só interessa a altura, na P2 a gente acharia as duas coordenadas do centro, aqui na P3 só interessa a altura, né? Onde está a altura do centro geral dessa figura, que está um pouco acima de 10 e um pouco abaixo de 20, está em algum lugar por aqui, mais ou menos, tá? Porque é 16,25. Agora, com isso aqui a gente pode calcular os y, que a gente usará na fórmula de tensão normal, e os q's, que a gente usará na fórmula de tensão de cisalhamento. Mas antes disso a gente precisa do momento de inércia, porque a gente vai utilizar ele nas duas, tá? Volta para essa fórmula, dá uma olhadinha nela. Para os dois retângulos, agora é sempre o ix, tá? Acabou esse negócio de y. Ah, mas você confundiu, né, André? Não, confundi nada, não. Não sei se você lembra que quando a coordenada aqui era da horizontal, essa distância aqui era um ΔY, era uma variação de y. Quando aqui é x, aqui era uma variação de y. Como? Sempre o barra menos o que você está fazendo. Se aqui é o ix 5, supõe que tem 5 figuras, já pensou que inferno? Dentro desse desenho aqui vai ser y barra menos y 5. Então, ix5 vai ser no lugar desse desenho, y barra menos y5. Graças a Deus não temos 5 figuras, né? Vamos aplicar essa fórmula aí. Quem não lembra da fórmula, depois volta o vídeo, ou se foi nas aulas, vai ter no caderno, né? E eu vou falar de novo também. Para o retângulo de cima, base 20 vezes a altura 5, só que a altura é o cubo sobre 12, a área 100, não preciso calcular, porque já está ali. E para o retângulo de cima, quem que vai aqui, ó? O que a gente já calculou aqui dentro, ó, como eu falei, como é o x1, vai ser o y barra menos o y1. Y1 está na tabela, ó, 22,5. E o y barra a gente calculou. Mesmo raciocínio para o retângulo de baixo, base que é 5 vezes a altura que é 20, somente a altura vai ao cubo, sobre 12 mais a área que já está aqui na tabela, né? Vezes uma distância ao quadrado. Que distância é essa? Uma variação em y. Como eu estou fazendo, como aqui é ix, né? Ix2 vai ser o y barra menos o y2. Y barra você calculou. Novamente ele está aqui. E o y2 está também na tabela, como 22,5, que era y1 ali em cima também está. Vou deixar as contas para vocês, até para vocês conferirem, você vai achar um valor aqui.
vai achar um outro valor aqui, depois você vai somar os dois valores. Deu errado? Manda mensagem para mim que eu te ajudo a caçar seu erro, tá bom? Somando, hein, você vai achar um valor para I1, um valor para I2, aí você vai somar os dois valores e vai chegar, se você tiver feito para esse exercício, nesse valor aqui, se você tiver feito as contas certas. Então, treinem aí, façam as contas, tá bom? Porque vocês têm outros exercícios para treinar, mas eu aconselho começar a treinar por esse, tá? Então, primeira coisa que você vai achar, pegou a prova P3 na mão, olha só para esse canto. Você vai aplicar aquela ideia da tabelinha, vai achar só o y barra e só o ix total, tá? Essas são as duas primeiras coisas que você vai fazer. É o primeiro semestre que eu vou pontuar essa parte aqui, tá? Visto aí o calendário, a correria que foi e tal, acho que é um respeito a vocês. Embora isso já seja matéria da P2, eu ainda vou pontuar alguma coisa disso aqui na P3, mas vai ser o menor valor, então fiquem atentos, tá? Então olhou para a prova, cantinho direito, primeira coisa que você vai fazer é calcular o y barra e o i da horizontal, tá? Que o nome dele aqui é IZ, hein, gente? Não é mais IX, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, não. É o i da horizontal, tá? Você usar só as coordenadas y, a tabela simplifica para isso aqui. Vamos embora, tá? Agora é o que você vai usar na fórmula. Além desse valor de 11.354,17, você vai usar na fórmula os valores que a gente vai fazer. Na parte de cima desse slide a gente vai calcular os y, que é um pouco mais fácil, e na parte de baixo a gente vai calcular os qs, que não é tão fácil assim, mas não se assustem. Esse zero está na figura do enunciado. Aqui é 20, porque a altura do retângulo de baixo é 20. Aqui é 25, porque a altura do retângulo de cima é 5. 20 mais 5, 25. E esse 16,25 é a altura do centro geral da figura. Ou, como a gente fala em mecânica, é a nossa linha neutra, tá? Conceito importantíssimo aí. O y barra, a altura que está o y barra, é a altura que está passando a linha neutra, tá bom? Agora a gente vai ter que calcular cada uma das 4 fibras, que lá no enunciado está 1, 2, pula essa, porque eu não consigo pôr a localização, porque é você que vai calcular, e essa 4, portanto, essa se chama 3. Eu quero o y, que vai ser a distância de cada fibra até a linha neutra. Fibra em mecânica é uma linha, tá? Dessa geometria aí. Por exemplo, qual que é a altura da fibra que está numa altura 16,25 da linha neutra? Parece idiota a pergunta, e é. Se a fibra é a própria linha neutra, qual que é a distância vertical, a distância em pé dela da linha neutra? 0. Ela é a própria linha neutra. Então essa fibra 16,25, a fibra 3, ela tem um y igual a 0, porque o y é a distância da fibra até a linha neutra. Se ela é a própria linha neutra, não tem distância. Y4, já adianta, é 16,25. Uai, por quê? Pensa comigo, é a distância da linha neutra. Se uma formiguinha está na linha neutra e ela só anda na vertical, quanto que ela tem que andar para chegar na linha neutra? 0. Se a formiguinha está nessa linha, quanto que ela tem que andar para chegar na linha neutra? De 0 a 16,25. Macete, só fazer o valor de cima menos o de baixo, tá? Mas pra você entender aí, eu acho que a formiguinha explica melhor. Essa fibra aqui, tá aqui a distância da linha neutra, você tem que pensar. Ó, eu tô aqui no 20 e vou chegar no 16,25, que é o mesmo percurso se eu for do 16,25 ao 20, certo? A formiguinha sai daqui e vai pra cá. Quanto que ela andou? 20 menos 16,25, se você fizer a conta, vai dar isso daqui, tá? Agora a formiguinha está nessa última, do 25 ao 16,25. Ela tem que andar isso, que seria a mesma distância que andar isso. Ou seja, 25 menos 16,25. Sempre a que você está fazendo, menos a linha neutra. A que você está fazendo, menos a linha neutra. No caso, se estiver abaixo, a linha neutra menos a que você está fazendo, tá? Para não dar distância negativa. Não faz nem sentido isso daí. E achou, tá? Então aqui é a distância C, que se você vai olhar a figura do enunciado, na figura do enunciado, na figura do enunciado, essa você vai achar, tá? E aqui é a distância da linha neutra. Você vai ter que pensar um pouquinho aí, tá? E o quê? E o quê? Onde é que vai aparecer o quê? Vai aparecer ali, então eu posso escrever ali à vontade. Ó, no extremo, portanto, Q1 e Q4 para todo exercício, não complica não, para todo exercício, 0. Esse você não vai errar, só você vai errar só se você quiser. Tanto no extremo de cima quanto no extremo de baixo, o Q, que é o momento estático, é 0. Então y é a distância da linha neutra, o Q é o momento estático. Não vou explicar conceitualmente o momento estático aqui, tá? Porque nessa prova vocês não vão usar. Né? Não fica para tentar encurtar o vídeo, na sala de aula eu falei, mas aqui para tentar encurtar o vídeo não vou explicar muito bem. Só vou, muito bem não, né? Espero estar explicando bem. Não vou aprofundar muito, só vou comentar. Isso aqui é a distribuição da massa do corpo, tá? E ela é importante para calcular a tensão de desalhamento. Só vou falar isso. Bom, o Q, ele é calculado para uma linha, conforme uma dada área. O que eu sempre falo é o seguinte, ó. Você vai fazer... Pega um T, né, nesse formato para ficar claro o exemplo aí. Supõe que a linha neutra dele está aqui, bem similar ao nosso. Se você for calcular o Q numa linha abaixo da linha neutra, você vai pintar a área que fica abaixo dessa linha. Se você for calcular o Q numa linha que fica acima da linha neutra, você vai pintar a área que está acima da linha neutra. Visto isso, tá? Vou pular aqui a animação, mas olha para o desenho da direita, tá?
Vou explicar aqui, ó. Vamos calcular o Q para a fibra que a gente chamou de 2 ali. Então a gente vai calcular aqui o Q2, tá? A gente vai calcular aqui o Q2, certo? Se a linha, essa fibra 20, se a linha neutra é aqui, ó, a fibra 20 está acima da linha neutra, não tá? Então eu vou pintar a área acima. Já deixei pronto. Olha só para a figura da direita, hein, gente? Depois a gente explica da esquerda. Hoje vai ficar mais didático com essa explicação aqui, começar pela que já está na direita. Devia ter trocado, mas enfim, não troquei, vai assim mesmo. Quanto vale essa área aqui? A gente já calculou, porque ele é um dos retângulos lá de cima, mas só lembrando vocês, a altura é 5, a base é 20, então a área aqui, opa, a base é 20, né? Já estava pensando no resultado. Então essa área é 100, vai ficar meio feio em cima do quadriculado aqui, essa área é 100, 5 vezes 20, tá? Mas agora a grande questão é que o momento estático é Q igual área vezes D, então a área a gente já sabe, né? Porque é a área que foi pintada aí. Por que eu pintei essa área mesmo? Porque essa fibra está acima da linha neutra. Quando a fibra está acima da linha neutra, eu pinto a área acima. Aí a distância D é a distância do centroide da área pintada até a linha neutra. Como é que é? É a distância do centroide da área pintada até a linha neutra. Olha aqui, vou reduzir um pouco esses rabiscos, embora eles tenham sido feitos para explicar. Não esquece nem que no extremo de cima e no extremo de baixo sempre zero. Que sumiu, já era, tá? Já era, quero dizer, eu não vou escrever de novo, tá? Então olha aí para o desenho da direita, embora esteja invertido, olha para o desenho da direita. A gente viu que era essa área, por quê? Porque o 20 é uma fibra acima da linha neutra, então eu pintei acima. Agora eu preciso calcular o quê? A distância do centro da área pintada, esse amarelo não vai aparecer aí, né? A distância do centro da área que eu pintei até a linha neutra. Cuidado, tá? Eu falei isso em aula. O nosso cérebro, nesse tipo de exemplo, gosta de pegar só essa distância aqui, ou seja, a distância da linha neutra até a minha área. Não, é até o centro da minha área. Então é tudo isso aqui, tá? Quanto é que vai dar esse tamanho? Já fiz aqui a chave, ó. Essa altura tá entre 25 e 20, portanto, é 22,5. Ah, eu não vou saber achar isso. Já tá lá na tabela, o centro do retângulo de cima. Mas se você ficar muito em dúvida, quando você quer achar o meio entre dois números, soma um com o outro e divide por 2. Você vai chegar nesse 22,5, tá? Qual que é essa distância? 22,5, que está aqui, até a linha neutra. É ela menos o valor dela, né, o valor dessa altura, até o valor da altura da linha neutra. 22,5 menos 16,25. Olha lá, a gente tinha escrito a fórmula. Q é igual área vezes distância. A área você já sabia que era 100. Já estava na nossa tabelinha. E a distância você achou aqui, ó. A distância da área que você pintou até a linha neutra, ou seja, a altura do centro do retângulo pintado menos a altura da linha neutra. Você achou aqui, tá? A unidade aqui é centímetro cúbico, unidade de momento estático, porque a área vezes distância. Aqui é só centímetro, tá? No caso dos nossos exemplos aí que está em centímetro. Aqui é só centímetro. Tá bom? Agora vamos para o desenho da esquerda, tá? Aqui a gente aplicou aquele macete, vou repetir, né? A figura está aqui, como aqui está a linha neutra, como eu queria calcular o que é acima da linha neutra, né? Ou seja, nessa linha aqui, que é uma linha acima da linha neutra, eu pintei a área que estava acima dessa linha. E aqui? Aqui eu vou calcular na própria linha neutra. E aí, como faz? Aí tanto faz, você pode pintar tanto em cima quanto embaixo. Não vai dar zero, porque na linha neutra é máximo, é zero repetindo, e não vou escrever de novo, mas repetindo nos extremos, ou seja, aqui, escrevi nas duas figuras para reforçar, né, mas é tudo que a gente está calculando aí são coisas, características da mesma figura, tá? Então, quando eu estou fazendo a linha neutra, tanto faz eu pintar acima como eu pintar abaixo. Mas pensa, se eu tivesse quadriculado essa área que ainda restou em amarelo, ou seja, esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, é um novo T, é um T com o rabinho mais comprido. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, é o seguinte, ó. O meu T inteiro era assim. Aí a linha neutra está aqui. Eu resolvo pintar a área acima da linha neutra. Aí eu vou ter que me virar com essa área, que é um Tzinho, simplesmente com o rabo mais comprido. Ó, separando, cortando isso aqui fora e colocando aqui. Tá, não tá igualzinho o desenho, mas eu acho que vocês entenderam a ideia que eu quis passar. O problema não é calcular a área desse Tzinho com o rabinho mais curto. Eu faço desse retângulo aqui e somo com esse retângulo aqui. Mas o problema é que eu vou ter que saber o centro dele, porque qual que é outra coisa que eu preciso na fórmula, além da área? Multiplicar pela distância do centro da área que eu pintei até a linha neutra. Então é muito mais fácil eu pintar a área de baixo. De baixo, nesse caso, tá? Tem o exercício 4 aí, que a forma da barra é um T de cabeça para baixo. É isso aqui. Aí o que você vai fazer? Achar a linha neutra e vai pintar aqui, porque é um retângulo. No retângulo sempre fica mais fácil do que num T mais curto. Ou seja, vai fazer o momento estático, o Q da linha neutra, pinte o rabinho do T, nunca a cabeça do T. Porque se você fizer isso, vai dar problema. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Pintei a área aqui. O Q vai ser o quê? Vai ser o quê? A multiplicação da área que eu pintei até
a linha neutra, tá? E eu digitei uma coisa errada aí, porque no outro exercício, no exercício 4, o tamanho é 3, aqui é 5, ó. Aqui é 5. Inclusive, não, com 3 não chegaria nesse valor aí, tá? Com 3 não chegaria nesse valor aí. Então, olha só, a área da figura que eu pintei, que é 5 vezes 16,25. Por quê? Porque aqui esse pedaço é 5, ó. Aqui esse pedaço é 5. E agora que eu limitei o retângulo, eu não vou multiplicar 5 por 20, porque eu limitei, eu só quero o rabinho do T abaixo da linha neutra, ou seja, altura 16,25, base 5, tá? E a distância D é essa, porque o que é a distância D mesmo? Fazer em vermelho para aparecer melhor. É a distância do centro da área que eu pintei, da coordenada do centro da área que eu pintei, até a linha neutra, que não é o 16,25, mas sim metade dele, que é um retângulo, metade para cima, metade do 16,25, metade do 16,25 para baixo, tá? Na calculadora você obtém isso aí facilmente. É uma conta que dá para fazer de cabeça, mas dá um pouquinho de dor de cabeça fazer 16,25 dividido por 2, tá? Então olha aí, área 6,1625 vezes a metade de 16,25. Tá? Esse raciocínio você vai poder aplicar aqui também, tá? Só que cuidado, para você obter essa altura aqui vai ser o máximo aqui menos a linha neutra, e não o seu y aqui de baixo, tá? Que sei lá eu quanto que vai ser. Vai mudar um pouquinho no retângulo de cabeça para baixo. Façam 4 aí, qualquer dúvida vocês vêm me perguntar. O tamanho do retângulo, se ele estiver para cima, é a máxima aqui menos a linha neutra, a altura dele, tá? E a distância que você vai usar é a metade, ou seja, a metade do valor que você obtiver fazendo essa menos essa, tá? Então, olha aí, 5 vezes 16,25, base, repito, vezes a altura, vezes a distância do quê? Do centro da área que eu pintei até a linha neutra, que no caso vai ser a metade do 16,25, a unidade aqui também é centímetro cúbico, tá? E aí eu acho que acabou. Calculamos os Qs, Q1 e Q4 são 0, Q2 e Q3 estão aí, qualquer dúvida vocês vêm me perguntar, é a área que você pintou vezes a distância do centro da área pintada até a linha neutra. Pode dar dor de cabeça para achar, mas acho que a ideia é essa, tá? Fizemos os y, que é a distância da linha neutra, calculamos o i é um só para a figura, é chatinho as contas, mas não tem essa dor de cabeça de ficar mudando, é sempre um só, e calculamos o y barra. Então essas 4 coisas vocês vão ter que achar, tá? É o y barra, o i, os Qs em cada linha e os Ys em cada linha. Qual linha? Eu vou destacar, eu vou dar as linhas para vocês, tá? Olha só, vai ser sempre assim. Se fosse um T de ponta cabeça, vai ser sempre assim. Já vou falar o que vai ser sempre assim. Se fosse um T de ponta cabeça, vão ser 3 linhas também. A máxima, a mínima, a linha neutra e a descontinuidade, ou seja, quando muda de um retângulo para o outro. E aí seriam fibra 1, fibra 2, fibra 3 e fibra 4, ou seja, as fibras 1 e 4 vão ser sempre os extremos. Dependendo da posição que eu jogar o T, inverte a 2 e a 3. Nesse caso, a 2 é a descontinuidade e a 3 é a linha neutra. Nesse caso de baixo, a 2 é a linha neutra e a 3 é a descontinuidade, tá? É isso aí, pessoal. É confusinho, principalmente o Q, tá? É muita informação na nossa P4, por isso que ela vale mais, porque basicamente a gente tem que saber um pouco da matéria inteira. Então, né? Sejamos justos, mas qualquer dúvida vocês vêm me perguntar, tá? Estou à disposição.